Audio Jungle. Audio Jungle. Turma, nós vamos começar a nossa avaliação bimestral do segundo bimestre de português. Prestem bastante atenção. Por favor, não deixe nenhuma questão em branco, tá bom? Então, primeira coisa que vocês vão fazer é colocar o nome completo de vocês. 1. Leia o texto e responda. Convite. Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um dia novo. Vamos brincar de poesia? Aí quer saber, o autor compara as palavras com... Aí vocês vão responder na linha abaixo. 2. Classifique as palavras em monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Então, nós temos as palavras papagaio, poesia, rio, palavras, convite. 3. Rima é a semelhança de som existente no final de palavras. Quais são as palavras que rimam na frase? Um gato molhado que subiu no telhado? Você já descobriu? Então, escreve no espaço abaixo. 4. Os substantivos comuns nomeiam seres no geral e substantivos próprios nomeiam seres únicos. Relacione as colunas. Então, nas colunas nós temos substantivo comum, substantivo próprio. E nas linhas, as palavras Rebeca, janela, panela, Carolina, São Paulo, filha. Agora é com você, hein? Faça a relação, combinado? 5. Reescreva as frases completando com mal com L ou mal com U. Mal com L é o contrário de bem e mal com U é o contrário de bom. Então, nós temos as frases, hoje estou passando muito, aí vocês vão completar. Outra frase, Chapeuzinho Vermelho fugiu do lobo. Outra frase, domingo, meu time jogou muito. Próxima frase, este homem é muito, aí vocês vão completar. Próxima frase, aí vocês completam, jamais vencerá o bem. E na última frase, não se deve falar, aí completa, de um colega. 6. Adjetivos são palavras que acompanham o substantivo, atribuindo qualidade, característica e aspecto. Identifique nas frases abaixo os adjetivos. Então, na primeira frase, a menina sapeca ganhou chocolate. Você já sabe qual é o adjetivo? Então, escreva na linha abaixo. Próxima frase, o automóvel veloz custa caro. Próxima frase, Camila é uma menina engraçada. Próxima frase, aquela moça é magra. Descobrindo um adjetivo, escreva na linha. Próxima frase, o doce estava saboroso. E a última frase, meu cãozinho é lindo. 7. Antônimo é o sentido contrário das palavras. Substitua nas frases a palavra destacada por seu antônimo. Turma, a professora colocou a palavra toda em maiúscula para vocês saberem que essa é a palavra que vocês vão ter que trocar pelo antônimo. Então, primeira frase. O caçador é muito corajoso. Próxima frase. A seleção do Brasil poderá perder o jogo. Próxima frase. Faça os deveres bem depressa. Próxima frase. Devemos deixar as luzes sempre acesas durante o dia. Próxima frase. Minhas roupas estão molhadas. E a última frase. A sopa está muito quente. 8. Substantivos coletivos são aqueles que nomeiam um conjunto ou agrupamento de seres ou coisas. E escrevo que indicam os seguintes coletivos. Tribo é o coletivo de quê? Aí vocês vão escrever no espaço abaixo. Constelação é o coletivo do quê? Aí vocês vão escrever no espaço abaixo. Matilha é o coletivo do quê?
Então, vocês vão escrever no espaço abaixo. Banda é o coletivo do quê? Aí vocês escrevam na linha abaixo. Cardume é o coletivo do quê? Escreva na linha abaixo. Manada é o coletivo do quê? Escreva na linha abaixo. 9. Sílaba tônica é aquela que é pronunciada com maior força e intensidade. Identifique a sílaba tônica de cada palavra. Então, nós temos as palavras picolé, amigo, abóbora, boneca, estômago, javali. Repita as palavras para ver se você consegue identificar a sílaba mais forte, combinado? 10. Escreva o masculino das palavras. Então, nós temos as palavras atriz. Qual é o masculino de atriz? Vaca. Qual é o masculino de vaca? Professora. Qual é o masculino de professora? Então, você vai escrever na linha abaixo. Madrinha. Qual é o masculino de madrinha? Sogra. Qual é o masculino de sogra? E égua. Qual é o masculino de égua? Aí vai escrever na linha abaixo. 11. De acordo com a sílaba tônica, as palavras podem ser classificadas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Como são classificadas as palavras médico, lâmpada, ângulo, fósforo? 12. Os personagens em muitas histórias costumam conversar entre si. Qual é o sinal de pontuação usado para iniciar a fala? Quem lembra? Então, escreva no espaço abaixo. 13. Singular indica um ser e o plural mais de um ser. Relacione as colunas se as palavras estão no singular ou plural. Então, nas colunas nós temos plural, singular. E nas linhas as palavras girassóis, bombom, aviões, mamão, funis, cantores. Então, façam a relação, combinado? 14. As monossílabas tônicas são pronunciadas com mais intensidade. E como chamamos as monossílabas pronunciadas com menos intensidade? Você lembra? Então, escreva no espaço abaixo. 15. Os verbos são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, indique os verbos nas frases. Então, primeira frase, Marquinhos leva a mala. Qual é o verbo? Aí vocês vão escrever na linha abaixo. Próxima frase, eu sento na cadeira. Qual é o verbo nessa frase? Aí você vai escrever na linha abaixo. Próxima frase, eles estudaram muito. Já sabe qual é o verbo? Então, escreva na linha abaixo. Próxima frase, os meninos chegaram no cinema. Qual é o verbo nessa frase? Aí você vai escrever na linha abaixo. Próxima frase. Felipe escreve devagar. Qual é o verbo presente nessa frase? Então, escreva na linha abaixo. E a última frase. O Jorge canta no recreio. Qual é o verbo dessa frase? Escreva na linha abaixo. 16. Os tempos verbais podem estar no passado, presente e futuro. Em que tempo verbal está o verbo da frase eu viajarei amanhã para a Bahia? Responda na linha abaixo. 17. Como é chamado o verbo que indica uma ordem, um conselho ou uma súplica? Quem lembra? Então, responda na linha abaixo. 18. Complete as palavras com X ou CH. Então, nós temos as palavras chimarrão, ameixa, cachorro, baixo, roxo, mochila. Agora é com você. 19. Algumas palavras foram emprestadas de outros idiomas e acabaram sendo aportuguesadas. As palavras notebook, mouse e deletar são de qual origem? Vocês lembram que nós trabalhamos isso? Então, qual origem? Aí escreva na linha abaixo. 20. Dígrafos são duas palavras que representam um único som. Identifique os dígrafos destas palavras. Então, garrafa, chaveiro, nascimento, milho, passado, minhoca. Turminha, confere para ver se vocês responderam todas as questões e não deixaram nenhuma em branco. E a nossa avaliação acaba por aqui, Beijos!